Oiê! Olá, pessoas lindas, como vão? Então, sou Cláudia Vilela, da Desbagunçando Tudo, e hoje para bater mais um papinho com vocês, sempre falando sobre coisas de organização. Mas antes de começar a falar no tema, eu quero dar uma pausa e falar um pouco de gratidão. Gratidão é algo que a gente tem que fazer todos os dias, tá sempre agradecendo a Deus por tantas coisas boas. O mundo tá cheio de violência, de coisa ruim, de pessoas que espalham maldade e ruindade, e a gente tem uma escolha: ver o lado bom ou ver o lado ruim. Então eu prefiro estar sempre vendo o lado bom das coisas. A gente já tem muita desgraça, muita coisa ruim, então vamos tentar tirar proveito. Sempre tem um lado bom. Eu tenho gravado sempre para vocês aqui conteúdos, falando sobre organização. E esse canto aqui da minha casa que eu fico, eu sempre gravo para vocês ao som dos passarinhos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas sempre tem muito pardal aqui e também tem muito beija-flor. Eu tenho aqueles recipientezinhos de colocar aquele líquidozinho e eles amam isso. Tem dia que eles estão tão eufóricos, tão felizes, e eles já são assim, até dóceis. Às vezes eu consigo chegar bem perto deles, quase eles chegam na minha mão. E todos os dias eu agradeço por essa felicidade deles, por esse canto deles, por eles alegrar o meu dia, mesmo com todas as dificuldades e as mil e uma coisas que a gente tem. Eu paro um pouco e observo eles e contemplo a natureza e agradeço a Deus por ele me proporcionar esse momento que para mim é um momento de encanto, de ternura, de belo e que me traz paz. Então vamos aprender também a olhar para o lado, a agradecer e a se encantar com essas coisas. Essas pequenas coisas fazem grandes diferenças, principalmente dentro da gente. Quando a gente costuma observar a natureza, agradecer essas pequenas coisas, a nossa vida fica mais leve, fica mais feliz, fica mais saudável, inclusive. Então é isso. Bom dia, para todo mundo, e vamos dar seguimento aqui a um dos tópicos mais importantes da organização. Às vezes você está se deparando com uma bagunça que está se formando ou já formada na sua casa e você não sabe por onde começar, Como começar? Quais os passos que você tem que tomar? Então, eu gostaria de tentar, de uma maneira ou outra, ajudar vocês a essa orientação, Como começar? É a dor de todo mundo quando tem uma bagunça já instalada, Tá lá e todo dia você olha para ela e ela te cansa, ela te tira as energias, ela lhe deixa desorientada. Quando o nosso lar tá muito bagunçado, inúmeras vezes a gente não tem nem vontade de voltar para casa, A vontade que a gente tem é de ser uma fada mágica e dizer uma palavrinha aí qualquer, abracadabra, e tudo ser resolvido. Mas não acontece assim. No passe de mágicas, é preciso dedicação e é preciso planejamento. Então, como começar? Primeira coisa é você analisar, não tem como você ir fazendo de qualquer jeito. Você tem que estudar o caso, estudar o ambiente. Se tiver tudo bagunçado, não se desespere, nem queira fazer todos ao mesmo tempo, porque não vai funcionar, você vai desistir, vai talvez até piorar. Então, o primeiro passo é você analisar, digamos que você queira começar, tá lá o seu quarto, que tá muito bagunçado. Vai lá no seu quarto e faz uma análise do seu quarto, de como é que estão as coisas. Para esse planejamento funcionar direitinho, não adianta só você olhar e ficar na sua cabeça, você vai ter que anotar. Então, assim, um grande parceiro nosso são agendas, cadernos. A gente tem que anotar. Quando a coisa sai da sua mente e vai para o papel, ela tem um impulso maior. E aí, mais ainda, quando você se compromete a começar a realizar e a começar a fazer chequinho.
Tudo que você for lá realizando, vai lá ticando. Então, analisa aquele ambiente, como é que tá, e vê o que você vai precisar fazer. Quais são as atitudes, as medidas que você vai ter que providenciar para que você consiga organizar aquele ambiente, no caso que a gente está falando, quarto. Então, vê como é que tá sua cama, como é que tá seu rack, como é que tá o guarda-roupa, as gavetas e por aí vai. Então, você vai analisar se você vai precisar de algum material para que facilite a organização. Você comece a imaginar, comece a ver e imaginar, ponha no papel. Esse é o primeiro passo, é você analisar e colocar. Depois que você faz isso, você vai ter que ver como você vai fazer. Não adianta você pegar um dia e dizer, hoje eu vou arrumar meu quarto, porque você não vai. Então, como você vai fazer? Faça por partes. Você escolhe meia hora, 1 hora do seu dia e se compromete. Se você for começar lá pelo seu armário, pega uma gaveta, arruma aquela gaveta. Agora também tem um outro segmento. Antes também de você começar, você vai ter que seguir alguns passos. Para que a organização ela aconteça, ela flua direitinho, você tem que fazer uma triagem do que você tem, né? Quando você está lá analisando o seu ambiente, você vai ver, na maioria das vezes, eu digo isso com certeza absoluta, que 99% de todos nós temos um monte de coisas desnecessárias. A gente tem roupa demais, sapato demais, tralhas demais. Sem contar no apego, né? Nas coisas que a gente tem apego e não quer se desfazer. Então, antes de você começar a organizar, se você puder já fazer essa triagem, é melhor. Você vai conseguir ganhar mais tempo mais lá na frente. Você poderia, por exemplo, pegar a gaveta e daquela gaveta fazer a triagem. Mas o que acontece? Quando as coisas estão muito desorganizadas, muitas vezes, por exemplo, uma gaveta de meia, tem meia na gaveta de cima, na de baixo, na do meio, e às vezes tem até meia em um outro canto, né? Que não é nem gaveta, que é às vezes prateleira. E ainda tem aquele outro problema que meias, elas têm vida própria, né? Nunca vi meia gostar tanto de se perder. Mas é normal, gente. Outro dia aqui em casa sumiu um pé de meia e eu procurei. Normalmente isso não acontece, mas aconteceu e eu não consegui achar de saco. Também não vou enlouquecer, não. Só que eu não joguei, porque assim, para resolver esse problema da meia, eu jogo. Então não acha a outra, joga. Mas no caso, eu disse, não, vou deixar ela aqui uns dias para ver se aparece. E não é que a meia entrou dentro do bolso de uma bermuda do meu filho e a gente só encontrou ela no dia que ele foi usar a bermuda, que ele botou a mãozinha no bolso e disse, mamãe, achei a meia. Então, às vezes acontece, né? Elas têm vida própria, tá vendo? Elas gostam de encontrar caminhos para ela. Enfim, então se você fizer a triagem assim, você vai tendo um retrabalho, porque de vez em quando, se estiver bagunçado, você vai encontrar em outros cantos coisas que era para estar num só lugar. Porque esse também é um passo muito importante para que a organização aconteça. Tudo tem que estar no seu lugar, num único lugar. As meias têm que estar na gaveta das meias. Existe uma, não é para existir várias, a não ser que tenham muitas meias e que encha mais que uma gaveta, né? Que aí é um outro caso. Mas o ideal é que cada coisa esteja com sua família. Meias com meias, calcinhas com calcinhas, cuecas com cuecas, sutiãs com sutiãs, regatas com regatas. Não adianta você ter regata com blusa de manga curta, de manga longa. Na hora que você for usar, você vai acabar misturando e bagunçando se elas não estiverem assim guardadas num cantinho, né, ideal, por exemplo, numa colmeia. Enfim, então você vai lá, vai fazer essa triagem. Você vai separar. Essa triagem, você vai dividir ela em 3 categorias. Você vai dividir nas coisas em uso, que você está usando. Você vai pegar um cesto, por exemplo, uma sacola, um balde, um saco, alguma coisa para você separar. Põe a roupa que está em uso, por exemplo. Uma outra que é para conserto, que é uma outra coisa que normalmente a gente acumula muito
roupa que o zíper estourou, que rasgou, que tá furadinha, que precisa de algum reparo, de um ajuste ou outro. E tem aquelas que não servem mais, que seria para doação ou para descarte. Então faz essa separação nessas 3 categorias, em uso, conserto e doação. Na doação, né, tem uma parte que eu acho fantástica, a oportunidade da gente sempre estar fazendo o bem, né, ajudando alguém, partilhar com os outros é tudo de bom. E aí, você tem que ser bem determinado. Se você separou, é para doação, se comprometa de ir doar. Porque também, se você fizer lá a sacola da doação e deixar ela lá na sua despensa ou lá no seu closet, num cantinho, vai acabar que você vai acabar tirando as roupas de lá, voltando para o seu armário, acumulando, litralhando, e você não cumpriu com o que você se comprometeu. Então, doe. O que é conserto, já põe no cantinho, de preferência dentro do seu carro, que é para incomodar você todo dia olhar, e já deixa lá na costureira. Porque essas coisas todas tralham, atrapalham e bagunçam o seu ambiente quando você fica deixando. Então, assim, seja comprometido e resolva o caso. Não fique procrastinando, nem adiando, nem deixando para depois, né? Eu gosto muito de falar de depois, mas depois, se eu pego depois, Ave Maria, coitado do depois, se ele fosse pessoa, né? Ele ia escutar poucas e boas. Eu gosto de agora, imediatamente. É perfeito. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não vá dormir com pendências, a não ser que realmente não tenha dado certo. Se não deu certo, deixe ela como prioridade para o dia seguinte. Só assim a sua organização vai ser 100%. E aí, enfim, né? Você fez essa separação, se você puder fazer, né, a geralzona antes de começar, é melhor. No início vai demorar um pouco mais, mas você vai ver que quando você tiver mesmo com a mão na massa, vai lhe adiantar mais, você vai ganhar mais tempo. Mas também, se quiser fazer assim, como eu falei, né, por partezinhas, pode também, desde que você já tenha mais ou menos as coisas no lugar, para que você, depois que arrumou aquela gaveta, que for arrumar a próxima, aí na próxima você encontra coisa que era para estar na primeira. Então você vai ter retrabalho e você vai perder tempo, e talvez o que você idealizou da organização daquela gaveta não fique tão funcional. Porque é assim, na organização não existe uma receita pronta, nem uma receita de bolo. É individual, é bem personalizada, principalmente porque tem muito a ver com cada roupeiro, com cada gaveta, com cada prateleira, com a profundidade, então nunca vai ser igual. E as dobras, por mais que a gente tenha gabarito, formas e modelos, ela tem que ser de acordo com a sua necessidade. Não adianta eu dizer que faça uma dobra em 3, se não vai ficar a altura ideal da sua gaveta. A gaveta ela tem que abrir e fechar com aquele jogo que ela tem, maleável. Não pode ficar batendo nem encostando, porque isso vai danificar sua roupa, vai amassar e vai acabar bagunçando. Então tem que ser tudo pensadinho. Então você fez isso, né? Fez lá toda a sua separação da triagem, se comprometeu, né, que realmente vai cumprir com os papéis das outras 2 sacolas, né, que é a do conserto e a da doação. E aí, depois disso, pronto, aí você vai começar a pôr a mão na massa. Você vai pegar essa sacola de uso e nela você vai começar a fazer a separação para fazer a categorização. O que é isso? Você vai juntar as famílias. Você vai juntar camisinhas, por exemplo, as blusas de alcinha todas num bloco só, as t-shirts num outro bloco, as baby look em um outro bloco, as de manga 3/4, manga longa. Então, assim, se você tem essa variedade de camisa, por exemplo, camisetas, você vai separar e juntar para que quando você dobre-as ou que fiquem dependuradas, se você tiver espaço para dependurar, eu adoro as roupas expostas, mas também é uma outra grande dor, porque nós temos a mania de querer que 2 corpos ou mais
ocupem o mesmo espaço. E não tem como. É um cabide, é uma roupa. Um cabide não é 2, 3 ou mais. É uma roupa. Se você põe mais de uma roupa, a de baixo não vai ficar visível, você vai esquecer dela, você não vai usar ela. E se você precisar e for usar, ela vai estar amassada, vai estar feia, você vai acabar não usando, porque às vezes a gente está apressado, já imaginou na hora, e você não vai querer ter o trabalho de passar. Então você vai acabar sem usar. Então, se você não puder ter um cabide para uma roupa, pegue o que está em excesso e dobre. Quando a gente pratica aquela dobra de pacotinho, você ganha espaço assim imenso, você triplica. E aí se você diz, mas eu não tenho gaveta suficiente, ou minhas prateleiras são muito altas, aí o que acontece? Por mais que você dobre, vai ficar isso daqui, então você perde muito espaço na altura. Como você resolve isso? Você resolve isso comprando cestinhos. Tem inclusive umas cestinhas de tampa que aí você pode empilhar e elas vão funcionar como gaveta. E aí o que é que você vai fazer com essas cestinhas empilhadas e guardadas, por exemplo, as camisetas que são regatas, baby look? Vai etiquetar. Você vai pegar lá uma etiqueta e vai marcar camiseta, halteres, aquelas camisetas que tem a costazinha cavada. Então você vai definir cada uma, porque na hora que você for pegar a cestinha, tá lá marcadinho. Então você vai pegar a cestinha certa, sem contar que vai facilitar para qualquer um na sua casa. Se você tiver a necessidade de pedir ajuda a alguém que pegue alguma coisa lá no seu roupeiro, a pessoa vai saber, porque está identificada, não vai correr o risco de ter que abrir, por exemplo, 3 caixinhas, né? Que o ideal é que realmente essas caixinhas elas sejam uniformes. Tem muita gente que gosta de coisa colorida. Nada contra, né, gente? Quem é gosto e preferência, a gente tem que respeitar muito. Mas eu, pessoalmente, gosto muito quando a coisa é toda uniforme. Eu acho que visivelmente fica mais clean, mais limpo, e a sua mente, ela memoriza melhor, por incrível que pareça. Quando a gente chega num roupeiro, né, da Arara, que tem lá, assim, diversos cabides, as roupas parecem que se misturam, elas se embaralham e você não consegue perceber exatamente quem é quem. Quando os cabides são todos padronizados de uma cor só, você enxerga melhor todas essas coisas, né? Então você vai seguir esse raciocínio. Você separou, aí você categorizou quem é quem, aí você vai partir para a dobra. Eu tenho no canal também alguns exemplos de dobra, de camiseta, de roupão, de meia. Então, se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá para aprender. Mas é tudo muito simples. Dobras, você vai sempre estar imaginando retângulos e, na maioria das vezes, dobras de 3. Você sempre vai estar dobrando em 3 e às vezes no meio, para que ela fique um pacotinho. E a melhor forma de você estar guardando elas é uma atrás da outra e de pé, porque assim você tem a visibilidade das cores. Esse sistema você pode estar usando tanto na gaveta como na caixinha. Ela funciona perfeito. Se você tiver colmeias organizadoras, comprar as colmeias organizadoras, que aí elas ficam uma casinha para cada roupa, vai ser melhor ainda, porque aí neste caso nunca mais bagunça, porque não tem como para cada camiseta, por exemplo. Então você vai tirar a camiseta daquele compartimento e ele não vai atrapalhar nem a da frente nem a de trás. Você tem a visibilidade de todas as cores, você tem a opção de estar escolhendo e ela vai ficar lá sempre arrumada. Aí quando você volta com essas roupas limpas da lavanderia, que você vai repor, se tiver na colmeia, ainda tem a grande facilidade de você pegar a colmeia e rodar, que é para não perder o costume de usar todas. Normalmente nós temos o grande hábito de usar apenas as roupas que estão mais na frente. Geralmente a gente faz isso. Se ela não tiver a colmeia, você não vai ter saco de juntar assim, tirar tudo da gaveta e fazer esse giro. Mas se ela tiver na colmeia, você não vai gastar nem 1
minuto, vai ser coisa de segundos. Você vai tirar a colmeia e só vai fazer isso aqui, girar, e aí o que estava no fundo vai ficar na frente, o que estava na frente vai ficar no fundo. Que é pra você não se viciar de usar sempre só aquelas roupas, né? Normalmente, né, maridos é quem é impressionante. Ele tem lá a pilha, né? Tradicionalmente a gente, normalmente quando dobra, é numa pilha, né? Que fica vendo as cores, mas ficam tudo fininhos e você tem que ter o cuidado de botar a mão por baixo para poder tirar e não bagunçar de baixo nem a de cima. E eles não fazem isso, eles só pegam a de cima. Então, se você não tiver esse cuidado de você mesmo estar arrumando, né? Que no caso, quando as camisas estão assim, elas estão arrumadas. Se você não tiver o hábito de toda a vida que for arrumar, rearrumar para poder dar uma misturada nas coisas, ele só vai pegar de cima. Passa a semana todinha vestindo só uma camisa, porque só pega de cima. Se tiver na colmeia, nesse formato em pezinho, já é mais fácil dele. Ele tá ali com a disponibilidade de todas as cores, então é muito prático, muito útil. Eu sou assim fã das colmeias. Eu acho que as colmeias elas vieram para realmente revolucionar essa parte aí da organização, tanto em espaço, como em tempo e como em praticidade. Elas são incríveis. E aí, vai lá, né? Você já fez nessas dobrinhas e aí você vai lá para sua gaveta. Vai colocar lá na sua gaveta e deixar ela bem funcional. E para ela ficar ainda mais funcional, você vai fazer o quê? Vai etiquetar. Vai colocar o que é regata, o que é baby look, o que é t-shirt. Por quê? Porque muitas vezes é óbvio para mim, mas não é para você. E mesmo sendo tão óbvio para mim, às vezes pode ser que a gente confunda e misture. E tanto com a etiqueta não tem como. Você vai botar cada coisa na sua categoria e vai dar tudo certo e você vai ganhar muito mais tempo, você vai ficar muito mais feliz. Sua vida vai ser incrível. Você pode ter certeza. Arrumou essa gaveta. Viu que você ainda tem tempo? Arruma uma próxima. Mas nunca tenta fazer tudo de uma vez, ou por exemplo, o guarda-roupa inteiro. Você vai sempre por partes, principalmente nesse início, porque muitas vezes o que acontece de você dizer assim, a organização não é pra mim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não faço, é porque normalmente a gente tira tudo e aí quer fazer tudo de uma vez. Neste caso que assim, de uma primeira vez que realmente tá tudo muito bagunçado, para fazer essa triagem, seria interessante que realmente você passasse por todo o guarda-roupa, mas assim, também não é obrigado você fazer num dia só e tirando tudo do guarda-roupa não, vai fazendo realmente devagar, abre uma gaveta e olha lá o que tem. Ah, peraí, aqui nessa gaveta ela tem pijama, tem camiseta, tem leg. Então tá muita coisa aqui. Então vamos deixar nessa gaveta aqui só os pijamas. Então começa a deixar lá só os pijamas e tira aquelas outras que não é. Abre outra gaveta, vê o que tem lá na outra gaveta, separa e vai tentando fazer isso. Aí para isso, para esse início, não precisa você tirar tudo e aí você faz o quê? Você pega meia hora. Meia hora cada dia, você pega meia hora e vai analisando e vai tentando separar. E depois que você tiver conseguido separar, né, tirar o que vai para o conserto, tirar o que vai para doação e deixar só o que tem uso, aí sim você vai começar a fazer aquela separação da categorização para você poder começar a arrumar. Esse é o começo, é o início de tudo, é você pegar uma parte de cada vez e ir fazendo assim, aos poucos, mais fiel. Para que isso aconteça, só depende de você. No caso, se é o seu roupeiro. No caso, se for o roupeiro, por exemplo, do seu filho, depois que você faz isso, você tem que envolvê-lo, né? Porque quem usa é ele, então é ele que tem que dizer aonde que fica melhor, onde fica mais prático, por exemplo. Não adianta você colocar a gaveta de cueca lá embaixo, se para ele não vai ficar fácil, não vai ficar funcional, tem que ser em cima. Mas de repente pode ser que ele goste que essa gaveta seja embaixo. Então não existe o certo nem o errado, existe o que fica melhor para cada um. Então quando o ambiente não é seu,
Você tem que perguntar para o outro como é que fica bom para ele, para que esse funcionamento seja realmente perfeito e funcional, prático e ágil e com ganho de tempo. Então é bem por aí, né? Aí você conseguiu, né, arrumar todo o seu quarto. Aí depois disso você vai fazer o quê? Vai passar para uma próxima etapa, para um próximo lugar, que pode ser a cozinha, pode ser a despensa, pode ser o banheiro, porque tem banheiro que tem muita coisa lá também. Eu não aconselho que faça tudo de uma vez, você vá por partes realmente, né? Tem escritório, tem a parte de documentos, que às vezes é uma dor muito grande, papel é uma coisa que tralha muito, né? Que bagunça muito. Mas o caminho para tudo na organização é esse. O começo de tudo é você colocar no papel, é você analisar, você fazer um planejamento. Depois deste planejamento, é você ir cumprindo com as etapas que você mesmo elaborou. Principalmente daquela parte lá da triagem, ser comprometido e realmente fazer cada coisa, seguir o seu caminho e tá tudo certo. A organização vai acontecer, tenho certeza que você vai se empolgar e você vai ter uma vida muito mais leve. Porque quando a gente tá assim muito bagunçado, normalmente a nossa cabeça também tá muito bagunçada. E quando você começa a colocar as coisas em lugares que facilitam sua vida, facilitam o seu dia a dia, é incrível como a mudança acontece dentro de você, no seu interior. E isso vai acontecendo sem você perceber. Mas quando chega um belo dia, você se olha e você vê que você está mais feliz, menos estressado, mais leve, com mais ânimo, com mais disposição. Então não procrastine, não diga que não tem tempo, porque tempo, na verdade, é a solução de tudo na nossa vida. Temos uma mania terrível de dizer que não fazemos as coisas porque não temos tempo, mas não é verdade. A gente tem que fazer as coisas sim para ganhar o tempo e envolver. O segredo de uma organização é todos estarem envolvidos e você vender a ideia. Não adianta você fazer para você, a não ser que você more sozinho, mas se você tem uma família, uma equipe, todos têm que estar cientes e tem que estar bom para todo mundo, tem que estar óbvio para todo mundo tem que estar vendo e enxergando, porque é impressionante como é bem diferente você ver e você enxergar. Mas se você conversar, se você mostrar, se você dialogar, se você perguntar, gente, não tem erro, vai ser tudo de bom, vai ser só felicidade. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Sempre estou por aqui no YouTube, tenho também um Instagram, Desbagunçando Tudo, tenho uma página no Face, tem um site também, www.desbagunçandotudo.com.br, e tem sempre alguma coisa que eu estou falando. Minha missão é sempre estar passando um pouco do que eu sei, um pouco do que funciona para mim. E minha grande alegria é ouvir quando vocês chegam pra mim e dizem: ai, Cláudia, eu fiz comigo, funcionou, eu estou super feliz, tá dando certo. Então, assim, é isso que me motiva e que me faz estar aqui, sempre falando alguma coisa, partilhando com vocês o pouco que eu tenho da minha realidade que funciona para passar para vocês. Adoro estar falando do assunto, organização me fascina, canta meu coração, uma coisa que eu falo com muito amor, porque eu gosto muito de fazer isso. E mais ainda de estar transmitindo e podendo ajudar, contribuir aí com a felicidade e a organização de cada um de vocês, ó. Beijo grande, pessoas lindas, fiquem todos com Deus. Não esqueçam de todos os dias agradecer e admirar essas pequenas coisas como o canto dos passarinhos, no caso aqui dos meus beija-flor. Inclusive tem um ali olhando pra mim, eu grata a Deus e a Ele também por alegrar o meu dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.